A Fenda do Bikini é a cidade fictícia onde se passa o desenho Bob Esponja. O nome se refere ao Alto de Bikini, nas Ilhas Marshall, que foi um local de testes nucleares dos Estados Unidos. Os habitantes nativos não podem voltar devido à alta radiação. Existe uma teoria popular dos fãs que sugere que as criaturas da Fenda do Bikini são resultado de mutações causadas pelas bombas nucleares. Mas o dublador de Bob Esponja negou essa ideia, descrevendo a Fenda do Bikini como seu próprio mundo, quase como um outro planeta sob a água. Essa teoria sugere que as crianças do desenho Dudu e Edu estão mortas e o beco em que vivem é como um purgatório. A teoria se baseia em alguns fatos, como as línguas de cor estranha das crianças, a falta de adultos em movimento e um verão interminável nas primeiras temporadas. Cada criança é relacionada a uma época diferente, desde o início do século XX até o início dos anos 2000. A teoria também envolve as irmãs Kanker, sugerindo que elas são demônios enviados para atormentar as almas das crianças. No entanto, essa teoria é apenas especulação e não tem embasamento oficial na história do desenho. Provavelmente você que está assistindo a esse vídeo já ouviu falar nessa teoria. A teoria afirma que Ash está em coma desde o primeiro episódio de Pokémon. Pikachu o defendeu de Spearows e durante o ataque, Ash entrou em coma e foi levado para um hospital. Sua jornada como treinador Pokémon seria uma construção da sua mente para evitar que ele perceba que está em coma. A teoria da Pixar propõe que todos os filmes dos estúdios de animação da Pixar ocorrem no mesmo universo interligado, em épocas diferentes e em uma realidade alternativa de passado, presente e futuro. A cronologia da teoria começa com o filme O Bom Dinossauro, onde os humanos coexistem com os dinossauros devido a um evento em que um meteoro não atinge a Terra. Em seguida, o filme Valente introduz a magia da bruxa e sua influência no mundo, afetando objetos inanimados e animais. E isso nos leva aos filmes Toy Story e Ratatouille, em que os brinquedos e alguns animais se tornam mais inteligentes e autônomos. A rivalidade entre humanos, animais e brinquedos surge, e as máquinas ganham destaque, evoluindo a partir da magia da bruxa de Valente. No filme Up Altas Aventuras, a BNL, empresa responsável pela destruição e poluição do planeta, aparece, enquanto em Procurando Nemo e Os Incríveis são evidenciados indícios da existência de heróis e animais mais evoluídos. Em Wall-E, os seres humanos são enviados para o espaço, enquanto a Terra é dominada pelas máquinas. No filme Carros, as máquinas são extintas devido à poluição, restando apenas Wall-E. A última planta viva em Wall-E é levada de volta à Terra, conectando ao filme Vida de Inseto, onde insetos sobreviveram e evoluíram em sua própria sociedade. Em Monstros S.A., os seres vivos na Terra sofrem mutações devido à poluição e radiação, assim gerando os monstros. Eles utilizam portas para voltar no tempo e assustar crianças humanas, sugando toda a sua energia. A personagem Boo se encanta com o mundo dos monstros e, segundo a teoria, cresce obcecada por Sully, viajando no tempo e alterando a linha do tempo do planeta. Rugrats e os Anjinhos é o segundo maior sucesso da Nickelodeon, conhecido por retratar o cotidiano sob a perspectiva de bebês. Eu mesmo assistia bastante quando era criança, vocês também assistiam? Enfim, era um desenho muito massa, eu gostava bastante. Porém, esse desenho tem uma teoria da conspiração, que diz que os bebês não existiam e eram criações imaginárias de Angélica, a mais velha do grupo. Tommy teria morrido antes de nascer, Chuck e sua mãe também teriam falecido. E os gêmeos Phil e Lil nunca teriam existido, pois sua mãe teria feito um aborto. A teoria sugere que os bebês mortos seriam os anjinhos, que viviam na mente de Angélica. A única criança real seria Jill, irmão de Tommy, e Angélica não compreendia a diferença entre ele e suas invenções. Bizarro, não? Porém, fiquem tranquilos, essa teoria já foi desmentida pelos criadores do desenho.
Bob Esponja Calça Quadrada é um programa de grande sucesso da Nickelodeon, que definiu uma geração, e passa até os dias de hoje, porém as últimas temporadas eu acho bem meh. Enfim, com seu humor excêntrico e personagens peculiares, surgiram teorias de fãs que afirmam que os personagens representam os 7 pecados capitais. Assim como outros programas que possuem essa teoria, Bob Esponja não poderia ficar de fora, não é mesmo? Mas bem, vamos lá. Patrick a Estrela seria a preguiça, Lula Molusco a ira, o Sr. Siriguejo a ganância, o Plâncton a inveja, a Sandy orgulhosa, Gary o Caracol gula, e Bob Esponja representa uma versão mais suave da luxúria, expressando entusiasmo e ânsia pela vida. O desenho Pink e o Cérebro segue um padrão consistente em cada episódio. O Cérebro apresenta um plano de dominação mundial, recebe conselhos de Pink, mas acaba ignorando-os. O plano falha e a previsão de Pink se prova correta. Em alguns episódios, Pink surpreende com sua inteligência, enquanto o Cérebro revela suas limitações. Em um episódio, o Cérebro tenta aumentar a inteligência de Pink, mas acaba descobrindo que ele mesmo é o motivo de seus planos falharem. Na música tema, não é especificado quem é o gênio e quem é o louco, e o nome de Pink aparece primeiro nos créditos da série. Bom, pra mim essa teoria faz bastante sentido. Quem assistiu o desenho sabe muito bem do que eu tô falando. E você, o que acha dessa teoria? Deixe nos comentários a sua opinião. Uma teoria popular sobre o filme da Disney, Aladdin, sugere que a história se passe em um futuro distante, e não no passado, com base em algumas pistas fornecidas pelo gênio. Essa teoria especula que Aladdin vive em um mundo pós-apocalíptico. O gênio menciona que sua vestimenta é do 3º século, mas também afirma ter estado preso na lâmpada por 10.000 anos. Considerando que o gênio não teria conhecimento das tendências atuais após tanto tempo dentro da lâmpada, isso indicaria que o filme se passaria no ano de 10.030, no mínimo. Além disso, o fato do gênio assumir várias personalidades do século XX, graças à versatilidade de Robin Williams, sugere uma data ainda mais avançada, possivelmente após o ano de 11.970. Essa teoria envolve a perda das fadas de Timmy quando ele completa 18 anos, em um mundo das fadas sendo invadido pelos fantasmas de Danny Phantom. Timmy faz um desejo para se tornar alguém que possa se defender e defender os outros, resultando em uma realidade alternativa, em que personagens e eventos dos 2 desenhos animados se fundem. A teoria sugere que a realidade em que os Padrinhos Mágicos ocorre é uma dimensão paralela, e que Timmy, como Deus, tem memórias ruins e consciência pós-humana. Essa realidade alternativa também permite a existência do especial Jimmy Timmy Power Hour. Uma depressão econômica é um longo período caracterizado por falências em massa de empresas, alto desemprego, escassez de crédito, baixa produção e investimento. A depressão é mais grave do que a recessão, que é considerada uma fase normal de declínio no ciclo econômico. Dito isso, de acordo com essa teoria, o desenho Scooby-Doo aconteceu durante um período de depressão econômica, o que explicaria por que todos os lugares que eles visitam estão em ruínas. A crise econômica afetou até mesmo pessoas famosas, como celebridades, professores, atletas e especialistas em áreas como robótica e efeitos especiais. Devido a esses contratempos, muitos desses indivíduos altamente qualificados e respeitados acabaram se envolvendo em atividades criminosas, muitas vezes se disfarçando de monstros para evitar serem responsabilizados. Essa teoria também sugere que os personagens adolescentes nunca são vistos na escola, porque todas as escolas fecharam devido à crise. Além disso, como o grupo está sempre viajando em sua van sem nenhum destino claro, é possível que sejam moradores de rua e que viviam dentro da van. A teoria do sociopata é uma teoria proposta pelos fãs sobre o porquê o personagem principal da série Diário de um Banana, Greg Heffley, pode ser considerado um sociopata. Essa teoria destaca o tratamento cruel de Greg em relação a Holly. Embora o autor Jeff Kinney tenha negado essa teoria, ela ainda é amplamente discutida. Algumas evidências mencionadas incluem o sentido grandioso de si mesmo, com Greg constantemente afirmando que será famoso e ocupado, respondendo perguntas das pessoas. Ele acredita que será tão famoso a ponto de ter um feriado com seu nome. Greg também é descrito como um manipulador, especialmente em relação a Holly, fazendo-o realizar tarefas e favores sem retribuir adequadamente. Além disso, ele é considerado um encantador superficial, buscando agradar seus pais para obter vantagens, mas abandonando rapidamente suas promessas.
Esse trata-se de uma teoria bem famosa. A teoria proposta pelos fãs sugere que Cosme e Wanda na verdade representam antidepressivos famosos, os Zoloft e Prozac, e não ajudam muito o protagonista Timmy. Essa teoria encontra suporte na trama, pois é mencionado que os padrinhos aparecem apenas quando há um problema e desaparecem quando é resolvido, semelhante à suspensão dos medicamentos após a melhora do paciente. As confusões causadas pelos poderes de Cosme e Wanda seriam metáforas para os efeitos colaterais do abuso de antidepressivos. Essa interpretação alternativa tem sido discutida por fãs em toda a internet. Essa teoria sugere que os monstros enfrentados por Coragem não são reais, mas sim criações de sua imaginação. Acredita-se que o cachorro, devido às suas experiências traumáticas e isolamentos, desenvolveu uma visão distorcida da realidade. A origem de Coragem é explicada no início da abertura do desenho, onde é revelado que ele foi abandonado quando filhote, antes de ser encontrado por Muriel. Mais tarde no episódio Remembrance of Courage's Past, é revelado que seus pais foram lançados ao espaço por um veterinário louco. Essa experiência traumática pode ter deixado uma cicatriz emocional em Coragem, explicando seu medo constante e sua determinação em proteger seus donos substitutos. A teoria propõe que a falta de exploração do Coragem, além de sua cidade e casa, que aparentemente estão no meio do nada, é devido à velhice de Muriel e Eustácio, tornando assim difícil que eles consigam levá-lo para passear e descobrir um mundo exterior. Sua perspectiva limitada pode influenciar sua interpretação das criaturas que encontra, levando-o a vê-las como monstros assustadores. No entanto, a teoria reconhece que nem todos os monstros podem ser facilmente explicados dessa maneira. Alguns têm características que desafiam explicações lógicas, como o rei Ramsés, que parece ser o espírito de um faraó aterrorizante. Esses personagens mais poderosos podem abrir brechas na teoria, embora que essa ideia seja interessante. Ela também é contestada pela própria série. O tema de abertura do desenho inclui a frase: "Mas coisas assustadoras acontecem em lugar nenhum". A teoria sugere que o personagem Nemo do filme Procurando Nemo não existe na realidade, sendo uma criação de seu pai, Marlin, para lidar com a perda de sua família. Marlin percebe através de diferentes lições ao longo do filme que se preocupar de forma excessiva e tentar controlar tudo são inúteis. No final, ele aceita sua perda e permite que Nemo vá para a escola. Porém, no início do filme, é questionado se os outros pais e o professor estavam apenas brincando com Marlin, vendo-o como um palhaço excêntrico e inofensivo ao falar sobre Nemo. A teoria sobre Phineas e Ferb sugere que a personagem Candace perdeu a cabeça devido a eventos traumáticos em sua vida. De acordo com a teoria, Candace tinha um irmão mais novo chamado Phineas, que era vítima de bullying na escola por ser considerado nerd. Um dia, Phineas foi agredido e morto por um valentão, o que afetou profundamente Candace. Incapaz de lidar com a perda de Phineas, Candace criou um mundo imaginário, onde ele ainda estava vivo e brincando com seu meio-irmão Ferb, que tem uma deficiência. Ela imagina os dois irmãos vivendo aventuras juntos. A razão pela qual a mãe de Candace não consegue ver as construções elaboradas de Phineas e Ferb é porque eles simplesmente não existem. Conforme Candace tenta convencer sua mãe da realidade, ela fica cada vez mais perturbada. O vilão da série, Dr. Dufresne Smith, na verdade é o psicólogo de Candace, com quem ela se consulta regularmente. No entanto, as despesas das consultas começaram a causar tensão financeira na família. Então a mãe de Candace teve a ideia de transformar as histórias fantásticas contadas por Candace em um programa de TV e vendê-las para a Disney. No entanto, é importante ressaltar que essa teoria é apenas uma especulação e não foi confirmada como verdadeira pelos criadores da série. Os personagens de Bob Esponja Calça Quadrada passaram por mudanças ao longo das temporadas, levando os fãs a teorizar sobre a personalidade do protagonista. A série estreou em 1999 e se tornou uma das mais antigas animações americanas. No entanto, sua qualidade tem declinado, e os fãs acreditam que Bob Esponja não é mais o mesmo. O declínio começou na quarta temporada, após o lançamento do primeiro filme e a saída de Steven Hillenburg da equipe. Os fãs desenvolveram uma teoria de que o Bob Esponja original morreu no filme e foi substituído por seu próprio filho, já que esponjas do mar podem se reproduzir assexuadamente. Essa teoria da morte explica as mudanças na personalidade de Bob Esponja e por que ele não envelheceu. Steven Hillenburg afirmou que a partir da quarta temporada, os episódios são prequels das temporadas anteriores e também do primeiro filme.
Nessa teoria, acredita-se que a mãe de Andy era na verdade a ex-dona de Jesse, Emily. Um dos pontos principais dessa teoria é que a mãe de Andy nasceu nos anos 50, mais ou menos na mesma época do show de faroeste em que Jesse apareceu, e o chapéu que Andy usa era o chapéu de sua mãe, o mesmo chapéu que Emily usava, a dona de Jesse. Cartoon Network costumava ser um lugar em que os desenhos animados, aparentemente separados, existiam em seus próprios universos. Porém, há evidência de que todos eles fazem parte do mesmo universo, formando uma teia complexa de crossovers. Por exemplo, houve eventos de crossovers entre as terríveis aventuras de Billy Mandy, a Turma do Bairro e do Dudu e Edu. Personagens como Falcão Azul, Dynamite e Fred Flintstone também se encontram em diferentes desenhos animados. Essa conexão vai além do Cartoon Network. Ela inclui a DC Comics, Hanna-Barbera e até mesmo o universo de Who Framed Roger Rabbit. Seguindo essa ideia, alguém propôs a teoria de que o Cartoon Network na verdade é uma nação de desenhos animados que se separou da Toontown após uma guerra entre empresas de animação. Essa nação secreta permitiu que diferentes desenhos animados coexistissem e se desenvolvessem em um mundo próprio. Ao longo do tempo, novos desenhos animados se juntaram à nação do Cartoon Network, incluindo os animes do Japão, que estabeleceram uma parceria especial com o Toonami. A criação do canal subsidiário Boomerang ajudou a exibir desenhos clássicos das antigas facções da Cartoon. A liderança da nação do Cartoon Network é rotativa, e personagens como Samurai Jack tornaram-se ícones nesse mundo. Assim, o Cartoon Network não era apenas um canal de TV, mas um mundo próprio, onde heróis, vilões e comediantes de diferentes desenhos coexistiam e se interconectavam. Essa teia complexa de crossovers continua a fascinar os fãs até os dias de hoje. A teoria sugere que um homem-sereia era um mergulhador da marinha, que foi exposto aos testes nucleares no Alto de Bikini em 1946, enquanto o Mexilhãozinho, seu amigo, teria passado por uma situação semelhante nos testes finais dos anos 50. Acredita-se que ambos tenham sofrido mutações e adquirido habilidades aquáticas devido à exposição à radiação. Além disso, a idade atual do Homem-Sereia e Mexilhãozinho pode ser explicada pelas datas dos testes no Alto de Bikini. A série se passa em 1969 e segue 5 personagens, Salsicha, Fred, Daphne, Scooby e Velma, que vivem em uma van durante uma viagem sem destino claro. A explicação por trás disso é que eles estão tentando evitar o recrutamento para o serviço militar durante a Guerra do Vietnã. Salsicha é um hippie que sonha em encontrar respostas para os mistérios da vida na estrada aberta. Fred, cujo número de recrutamento chegou, decide fugir para o Canadá e é acompanhada por Daphne, sua noiva. Velma, uma ativista rebelde, se juntou ao grupo após fugir de um protesto violento em seu campus na universidade. Todos os mistérios que eles encontram ao longo da série são apenas distrações de sua jornada em direção à liberdade no Canadá. Um relatório irônico da Associação Médica Canadense gerou uma teoria de que cada personagem do Ursinho Pooh simboliza um transtorno mental específico. De acordo com a teoria, o Ursinho Pooh representa o transtorno alimentar impulsivo e transtorno obsessivo compulsivo. Leitão representa transtorno de ansiedade generalizada. Bisonho representa transtorno depressivo. Coelho representa toque. Coruja representa dislexia e transtorno de personalidade narcisista. Tigrão representa transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o famoso TDAH. Khan representa transtorno de ansiedade social. Guru representa transtorno do espectro do autismo. E Christopher Robin representa esquizofrenia. No entanto, essa teoria foi desmascarada, mas os fãs continuam a encontrar novas evidências para poder apoiá-la. A teoria pós-apocalíptica dos Flintstones e Jetsons sugere que os dois desenhos animados estão conectados e ocorrem no mesmo universo. A teoria argumenta que os Flintstones vivem um futuro pós-apocalíptico, após uma guerra nuclear que destruiu a sociedade moderna. Os Jetsons, por sua vez, vivem em Orbit City, uma cidade flutuante construída para escapar dos horrores do apocalipse. Os animais do mundo dos Flintstones são resultado da evolução induzida pela radiação, e a tecnologia utilizada pelos Flintstones é alimentada por animais devido à falta de recursos pós-apocalípticos. Além disso, os Flintstones possuem um sistema econômico complexo, celebram o Natal, e a letra da música tema sugere que eles são uma família moderna, vivendo em um ambiente semelhante à Idade da Pedra.
Enquanto muitas pessoas odeiam as segundas-feiras por causa do fim de semana acabar ou por terem que ir para o trabalho ou escola, Garfield não tem essas preocupações. A teoria sugere que Garfield na verdade odeia as segundas-feiras porque seu dono John precisa acordar cedo e sair de casa nesse dia. Garfield sente falta de John, embora seja cínico demais para admitir, e quando diz eu odeio segundas-feiras, o que ele realmente quer dizer é sinto sua falta, John. Os fãs de Coragem, o Cão Covarde têm apresentado teorias criativas sobre o desenho animado. Uma delas sugere que o cenário da série ocorre em um futuro pós-apocalíptico, após uma precipitação nuclear, onde os monstros e alienígenas são criaturas mutantes. Outra teoria afirma que Coragem está manipulando seus donos, Muriel e Eustácio, após eles terem sido transformados em marionetes. Além disso, os fãs acreditam que o local onde a história se passa é um vazio entre o mundo mortal e sobrenatural, possivelmente o Purgatório, onde Coragem está preso enfrentando desafios para salvar seus entes queridos. A teoria sugere que a personagem Rose, a irmã mais nova de Caillou, é a narradora e autora dos livros que são lidos para seus netos. A narradora tem características semelhantes às de Rose, como cabelos avermelhados, e sua voz é semelhante à da mãe e da avó de Caillou. A teoria argumenta que Rose escreveu os livros com base nas histórias que seus pais lhe contaram sobre Caillou, seu irmão mais velho, que infelizmente teria falecido. Acredita-se que Caillou teria sido mimado devido a uma doença grave, possivelmente câncer, e que seus pais tentaram compensar sua situação difícil. A narradora lê os livros para seus netos para manter viva a memória de Caillou. Uma teoria popular entre os fãs de Family Guy sugere que Brian, o cachorro do programa, era originalmente um ser humano, cujo cérebro foi transplantado para o corpo de um cachorro. Essa teoria se baseia na conexão estabelecida entre Family Guy, American Dad e The Cleveland Show, que compartilham o mesmo universo. De acordo com a teoria, Klaus, o peixe dourado de American Dad, é um atleta olímpico alemão, cujo cérebro foi implantado em um peixe pela CIA. Ao conectar esses pontos, os fãs especulam que Brian também passou por um procedimento semelhante, explicando sua inteligência e comportamento humano em contraste com outros cães na série. A teoria de 2014 sugere que Franklin Foster é na verdade uma versão mais jovem da Madame Foster, sua avó. A teoria aponta semelhanças no design de roupas e aparência entre as duas. Acredita-se que a Madame Foster criou a Frank com uma maneira de garantir que depois que ela partisse, ainda assim a mansão estaria em ordem. A teoria também destaca que Frank nunca teve uma amiga imaginária e parece não ter uma vida fora da casa. Uma versão alternativa da teoria sugere que a verdadeira Madame Foster morreu há alguns anos e que Frank, incapaz de lidar com a perda, agora age como se fosse sua avó, mantendo a farsa de que a Madame Foster ainda está viva. Uma teoria popular no Reddit sugere que Didi, irmã de Dexter, pode ter sido criada pelo professor Otônio. A teoria argumenta que se as meninas superpoderosas foram criadas a partir de uma fórmula para criar as garotinhas perfeitas com açúcar, tempero e tudo que há de bom, o professor Otônio poderia ter tentado a receita novamente, mas sem adicionar o elemento X, que concedeu superpoderes às meninas. A teoria sugere que a relação entre Dex e Didi pode ser afetada pela preferência dos pais pela filha perfeita, criada em laboratório. A teoria propõe que a fórmula secreta do hambúrguer de siri é composta por anchovas. A ideia surge a partir de observações no primeiro episódio, onde as anchovas invadem o siri cascudo e parecem desesperadas, sugerindo que estavam lá para destruir o restaurante. Por servirem anchovas na comida? A teoria conclui que o Sr. Sirigueijo guarda o segredo para esconder a verdade sombria por trás do prato favorito dos personagens. Essa trata-se de uma teoria que propõe que a falta de presença dos pais nos desenhos reflete como os personagens lidam com a negligência parental. Os personagens têm diferentes formas de lidar com essa ausência. Du é alheio ao fato de ser negligenciado. Sarah torna-se exigente, irritada para disciplinar seu irmão e manter alguma ordem. Jimmy busca uma figura feminina rígida em sua amizade com Sarah. Edu cria falsas memórias sobre seu irmão abusivo para preencher o vazio emocional. Kevin desconta sua raiva nos personagens principais, mas secretamente sente-se mal com a falta da presença de seus pais. Johnny cria um amigo imaginário chamado Plank para preencher o vazio em sua vida. A teoria não aborda os personagens Nas e Rolf.
A teoria do hospital diz que todas as crianças do KND são pacientes, e a enfermeira revelou que eles eram um esquadrão secreto de agentes para animá-los. Os membros do KND têm histórias de vidas difíceis que os levaram até o hospital. Número 5 sofreu ferimentos graves causados por sua mãe, que a culpou por todas as tragédias em sua vida. Número 4 veio de um bairro difícil e foi gravemente ferido durante um assalto. Número 3 nasceu em uma família de viciados em drogas e tomou pílulas antidepressivas da mãe, o que afetou sua saúde mental. Número 2 foi alimentado de forma excessiva por seu tio por ciúmes, levando a problemas de saúde grave. Número 1 cuidava de seu pai, que possuía Alzheimer e foi diagnosticado com câncer, o que aumentou seu ressentimento em relação aos adultos. O KND foi formado para lutar contra os adultos, pois as crianças se sentiam presas na enfermaria e viam os adolescentes como inimigos. Ei Arnold é um programa de TV onde a personagem Helga desempenha um papel central e significativo. Embora o nome do programa e o personagem Arnold pareçam seus protagonistas principais, é Helga que se destaca com seus monólogos e dilemas internos relacionados ao amadurecimento e ao eu. Em muitos episódios, a trama é interrompida para permitir que Helga expresse seus sentimentos por Arnold. Ela é uma personagem complexa, demonstrando cuidado e amor por ele, mesmo sendo rude. Helga representa as dificuldades de expressar sentimentos românticos na juventude, e muitos espectadores se encontram torcendo secretamente por ela. Embora outros personagens recebam foco em episódios especiais, os monólogos de Helga sugerem que o show é contado da perspectiva dela, embora inicialmente pareça se concentrar em Arnold. A teoria da van misteriosa em O Incrível Mundo de Gumball sugere que a presença desse veículo está relacionada a elementos de magia e fantasia na série. No episódio As Origens, a van é o ponto de partida para a chegada de Darwin, o novo irmão de Gumball, com características físicas incomuns para um peixe. Em Os Casais, um caderno mágico é encontrado na van e usado para manipular as relações dos personagens. A cidade de Elmore, onde a série se passa, é considerado um lugar onde acontecem eventos fantásticos e misteriosos, sugerindo que a van pode ser a responsável por essas ocorrências. Os habitantes de Elmore são diferentes de seres humanos comuns, o que leva à especulação de que a van misteriosa pode ter vindo para transformar a cidade de alguma forma. Essa teoria questiona por que Dexter mantém seu laboratório em segredo e sugere que um acidente pode ter causado a morte de sua família, resultando em sua tentativa de ressuscitá-los por meio da ciência. A teoria é apontada por observações sobre a aparente estupidez da família de Dexter, a imunidade da família a danos, suas habilidades de criar clones e controlar o sistema nervoso central, entre outros aspectos. No episódio Perfect, Coragem é submetida a uma série de testes por um professor crítico e mesquinho. A cada erro ou imperfeição, o professor o lembra de seus fracassos, desgastando-o emocionalmente. Embora o professor tenha uma presença dominante ao longo do episódio, muitos acreditam que ele não é real. Em vez disso, especula-se que o professor seja uma manifestação da própria dúvida de Coragem e de seu desejo de ser perfeito. Assim que Coragem percebe que é perfeito do jeito que é, o professor temível desaparece sem deixar rastros. Embora nunca seja afirmado explicitamente se o professor realmente existiu ou não, a ideia de que ele estava apenas na mente de Coragem faz muito sentido. A cidade de Storm Long Harbor, em As Atrapalhadas de Flapjack, é considerada uma continuação do universo pós-guerra dos cogumelos, apresentado em Hora de Aventura. A teoria sugere que a cidade foi construída com destroços de navios e que os eventos estranhos nos dois programas ocorrem simultaneamente. Os personagens de Flapjack buscam a Ilha de Açúcar, que na verdade é o continente onde se passa a Hora de Aventura. Alguns personagens de Flapjack visitaram o Reino Doce, enquanto um personagem de Hora de Aventura veio de Storm Long Harbor. Apesar das conexões limitadas, a teoria busca estabelecer uma ligação entre os dois programas. Bom, o que você acha dessa teoria? Deixe nos comentários a sua opinião.